Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos início à nossa revisão de arte com o tema Romantismo, que foi um movimento artístico ou um estilo artístico que surgiu na Europa entre os séculos XVIII e XIX. E esse movimento, pessoal, ele foi uma reação às mudanças ocorridas na Europa durante esses séculos, certo? As principais mudanças que aconteceram foram justamente devido, à Revolução Francesa e posteriormente pela Revolução Industrial, que trouxeram grandes consequências sociais e políticas para toda a sociedade. Então, esse cenário político e social despertou em alguns artistas do período uma sensação de descontentamento, pois a razão pregada pelo iluminismo já não era mais suficiente e, portanto, a arte passou a ser o caminho para se fugir daquela realidade, retratando, portanto, o drama humano. Então, uma das características do romantismo é justamente o drama humano, certo? Então, podemos dizer, que o romantismo foi um estilo artístico, como eu já falei anteriormente, que nasceu nesse contexto socio-histórico, influenciado pela visão de mundo de alguns escritores pré-românticos, como Goethe e Schaule. Para esses escritores, a liberdade, a emoção, a espiritualidade e a juventude foram inspirações para suas produções literárias iniciais. A literatura, então, abriu caminhos para que, no fim do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, muitos artistas visuais contestassem as bases artísticas do neoclassicismo. Para quê? Para iniciar uma produção que passou a valorizar a liberdade, as emoções individuais, a intuição e o nacionalismo. Então, pessoal, aí já fala outras características do romantismo, que além disso, como ele vai estar ligado ao descontentamento daquela realidade, ele vai trazer à tona um sentimento de melancolia, certo? De tristeza, de sofrimento e etc. Então, e a melancolia, pessoal, vai ser um tema muito frequente no romantismo, tá bom? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a música, o teatro e a dança no romantismo, certo? Depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma, tá bom? Aqui o livro já traz as características da pintura romântica, certo? A temática emocional é o foco das obras românticas. Então, pessoal, o tema, emocional vai ser a principal característica do romantismo, certo? Além disso, uma característica importante do estilo romântico é a dramaticidade, que se aproxima do estilo barroco. Então lembre-se, as principais características, como eu já falei anteriormente, são a dramaticidade e a temática emocional, certo? O sentimentalismo. Então, apesar de os artistas do romantismo se rebelarem contra o estilo neoclássico e, consequentemente, contra a rigidez das regras clássicas impostas pela academia, eles acabaram utilizando alguns dos elementos da arte antiga, ainda que de forma exagerada e distorcida. E retomaram, muitas vezes, a estética da pintura gótica medieval. Então, gente, aqui o livro ele também destaca algumas tendências que persistiram ao longo do período romântico, como a experiência individual e o prenúncio da arte moderna, certo? Então, na contramão dos princípios clássicos, o romantismo trouxe para a arte uma atmosfera que procurou negar o conservadorismo e a razão, que estavam totalmente voltadas ao iluminismo, certo? Então, com isso, ficou evidenciada na arte a ideia de representação e a imagem passou a ser considerada uma expressão das experiências individuais, certo? Então, isso, pessoal, vai ter muito a ver, com a expressão sentimental do próprio artista, certo? Então, além disso, só para a gente seguir, a pintura romântica também vai trazer o sobrenatural e o horror. Diante da insatisfação gerada pelas consequências dos contextos
histórico e socioeconômico da sociedade europeia, como vimos anteriormente, os pintores românticos, sentindo-se em um mundo hostil, passaram a utilizar como tema em suas obras um universo carregado de emoções e sonhos, muitas vezes com uma atmosfera sobrenatural e de horror, que podia conter feitiçaria, aparições e violência. Então, pessoal, percebam que eles vão utilizar especialmente a imaginação para poder, né, fazer suas pinturas. Então, vai existir aí então uma certa subjetividade, certo, voltada ao abstracionismo. Então, dando continuidade, outra tendência da pintura romântica é a temática política e nacionalista, certo? Então, diante de um cenário europeu de guerras, revoluções e invasões, grande parte dos artistas se interessou pelos acontecimentos históricos e por questões sociais. No entanto, essa temática foi retratada sob o ponto de vista da expressão individual, característica marcante do romantismo. Aqui, né, ele traz algumas representações que mostram o sentimentalismo ou o nacionalismo de algumas nações, certo, gente? Então, o nacionalismo foi uma ideologia que se difundiu pela Europa no século XIX, intensificando o sentimento de coletividade e de nação, e que encontrou expressão na pintura romântica. A estética romântica também intensificou um movimento nacionalista por meio de poesias que exaltavam sentimentos patrióticos, dos hinos nacionais e das pinturas que expressavam os feitos de uma nação, entre outros. Aqui ele cita uma das obras mais importantes desse período, né, que pertence, portanto, à pintura romântica, né, que é A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, certo? Que representou, né, a liberdade de forma alegórica, ou seja, personificada por uma figura feminina no centro da tela. Observe, pessoal, como o livro descreve aqui, né, que as roupas da liberdade estão rasgadas e são frutos, né, da intensa luta civil, né? E ela emerge, né, ela surge justamente do povo e o lidera contra os adversários, representando o caráter nacionalista na pintura, certo? E a intensa carga emocional com que Delacroix pintou essa tela pode ser notada pela aplicação de cores fortes, somada ao uso do contraste de luz e sombra. Tá bom, pessoal? Outra tendência da pintura romântica é a força da natureza, tá? Então, no romantismo, o elemento principal da obra. Na visão de alguns artistas, como Caspar David, né, ou David, entre outros, a natureza apresentava uma força que ultrapassava a compreensão e o domínio humanos. Dessa maneira, ora era vista como uma instância espiritual alinhada ao divino, ora como a expressão de sentimentos do artista. Então, coisas ligadas à subjetividade do artista, certo? Também podia ser retratada em razão da força de suas manifestações, fossem elas intensas ou calmas, certo, gente? Então, aqui tem dois exemplos, né, de duas obras muito importantes com caráter romancista, tá? Então, aqui fala um pouquinho mais, né, sobre paisagem, né? Ele destaca uma do inglês John Constable, certo, gente? Então, nessa paisagem retratada, né, do Parque Vauvirot, então é uma região rural inglesa, né, onde Constable cresceu. E pode-se notar, né, o uso da cor e da luminosidade que traz à pintura uma relação muito estreita com a fotografia, além da forte carga emocional. Então, observe que cada elemento da paisagem é representado com precisão e grande riqueza de detalhes e mostra não só a familiaridade do pintor, como a região, mas principalmente a importância que ele dava aos registros afetivos de sua infância associados à natureza. É uma mistura, né, do campo,
né, de uma coisa real, segundo o autor, com a sua subjetividade, né, com a sua emoção, certo, gente? Então, pessoal, sobre romantismo é basicamente isso. Se atente às principais características, certo? Outro assunto, né, que eu irei cobrar de vocês é realismo, tá? Deixa eu só colocar aqui. Então, o realismo, né, ele surgiu na primeira metade do século XIX, certo? Ele vai se opor ao romantismo. Como o próprio nome já diz, o realismo ele vai buscar representar a realidade, certo? Então, gente, o realismo ele vai surgir na França justamente em um momento conturbado, certo? Então, a França, né, estava imersa em um período de grande turbulência política, né, a crise econômica, o desemprego, a falta de alimentos e a não representatividade política por parte da classe média culminaram com a Revolução de 48 do século XIX. Também conhecida como Primavera dos Povos, ela foi protagonizada inicialmente pelas camadas sociais sem posses, trabalhadores, integrantes da classe média, republicanos e socialistas. Embora muitas das rebeliões tenham sido duramente reprimidas, foram ponto de partida para outros movimentos ao redor da Europa, responsáveis por algumas mudanças políticas e sociais importantes. Por essa razão, na arte desse período, o mundo passou a ser observado como ele é de fato, sem pretensão de representar o heroísmo ou mascaramento da realidade e do que poderia ser considerado feio ou inadequado, mas, ao contrário, em tom engajado de crítica social. Então, o realismo ele vai se opor, né, ao romantismo, né, pois ele vai retratar a realidade, né, por meio de uma crítica social de forma objetiva e não mais voltado, certo, à subjetividade ou ao abstrato, né, como o romantismo retratava, certo, gente? Então, aqui, né, a gente pode destacar algumas características da pintura realista, certo? É, então, uma das características é o olhar para os trabalhadores, certo, gente? Então, apesar de os trabalhadores rurais já terem sido retratados em outros momentos artísticos anteriores ao realismo, é somente nesse estilo que o trabalho passa a ser verdadeiramente o tema da pintura. Além disso, o realismo inovou a maneira como os trabalhadores passaram a ser retratados, ou seja, os trabalhadores passaram a ser retratados sem ironia, deboche ou desvalorização, certo? Então, outra, né, característica da pintura realista é a implicação com as questões sociais, certo? As questões sociais eram um assunto de interesse de grande parte dos pintores desse movimento. E alguns deles, né, por exemplo, estiveram profundamente conectados com os estudos e debates acerca da vida das classes sociais não favorecidas, né? Então, aqui mostra, né, uma representação de um dos quadros de Courbet, no qual recebe o nome de Os Quebradores de Pedra, certo? E esse quadro, né, essa pintura, ela vai além da retratação de duas pessoas trabalhando, pois traz para a tela um olhar crítico que revela uma ocupação profissional sendo exercida com alto grau de exploração. Nela, dois homens executam o mesmo trabalho árduo, né, pesado, removendo e quebrando pedras para a construção de uma rodovia, função que muitas vezes era atribuída como punição. Outra característica da pintura é a realidade retratada como ela é, como já vimos anteriormente, certo? Então, Courbet acreditava que a arte deveria mostrar ao mundo como ela é, ainda que isso significasse retratar os problemas e as injustiças sociais. Dessa maneira, já não importava para os pintores realistas se o resultado da obra daria ou não o conceito de belo aceito pela sociedade ou apreciado pela academia. Essa rejeição à idealização artística, né, e o enfoque na realidade
propostos pelo realismo causaram grande efeito na arte no século XIX, tá bom? Então, é basicamente isso, tá, gente? Pessoal, que o realismo ele também dialogou com a literatura, certo? Eu já estava esquecendo de comentar um pouco sobre isso, né? Pronto, encontrei, certo? Na literatura, Emile Zola, né, foi adepto do naturalismo, né, um estilo literário caracterizado pela observação e descrição fiel da realidade e que se aproximava muito da ciência, certo? Então, o naturalismo ele vai entrar muito aí no realismo, né? Pois ele sofreu grande influência da teoria evolucionista, tá, gente? Então não esqueçam que a natureza, né? Ela estava aí, portanto, totalmente ligada ao realismo e principalmente na literatura, tá certo? Então, gente, outra coisa muito importante, né? É lembrar que na literatura e nas artes visuais, os artistas eles vão descrever ou representar a realidade com muita objetividade, né? E sempre de acordo com o comportamento humano, tá certo, pessoal? Então, gente, agora, né, dando continuidade, certo? E falando um pouquinho sobre o impressionismo, né, que também foi um movimento artístico, certo? Que também nasceu na França, certo? Então, podemos dizer, né, que os principais artistas do impressionismo foram Nadal, Monet, Pissarro e Degas, certo, gente? Então, esses artistas, eles foram muito influenciados pelas características das pinturas dos realistas. Porém, eles se libertaram, né, de um estilo fixo, pois buscaram na luz natural a principal fonte de inspiração para a pintura, certo? Então, podemos dizer que a principal fonte de inspiração para a pintura impressionista era a luz natural. Tá certo, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre um desses autores, que foi Manet, né, que foi o artista que mais influenciou esses jovens artistas do impressionismo. Tá? Então, aqui tem uma das telas mais importantes de Edouard Manet, certo, gente? Então, essa tela, ela criou, né, um grande choque no meio artístico, né, pela retratação de uma mulher nua ao lado de dois homens, porque isso com certeza quebrou com o conservadorismo daquela época, tá bom? Então, gente, para a sociedade e até mesmo para os críticos e alguns artistas da época, a questão problemática em O Almoço da Relva, né, que foi aquela imagem anterior que vocês viram, não era a nudez em si, mas o contexto ou a falta dele em que foi representada, né? Pois uma mulher dificilmente estaria nua em um jardim onde estão todos vestidos, certo, gente? Então, aqui fala também sobre o impressionismo e as inovações tecnológicas, certo? É importante a gente destacar que a tecnologia vinda da Revolução Industrial, ela trouxe diversos benefícios para a pintura impressionista, né? Como o surgimento da tinta vendida em tubos, né? E a criação do cavalete dobrável, que facilitaram, né, portanto, o deslocamento do artista para que pudesse pintar ao ar livre. Além disso, né, podemos dizer também que a fotografia ela facilitou a pintura à medida que trouxe aos artistas a retratação de cenas instantâneas, né, com cortes abruptos e perspectivas não usuais. Tá certo, pessoal? Então, aqui fala um pouquinho sobre a pintura impressionista, né, e também traz as principais características dessa pintura, tá bom? Então, talvez a maior característica da pintura impressionista seja a captação da luz natural momentânea. Nela, a luz e a cor se tornaram mais importantes do que os detalhes dos objetos retratados, uma vez que o intuito era retratar o que o olhar do artista pôde captar diante da luminosidade natural e instantânea. Então, assim, algumas técnicas utilizadas pelos impressionistas foram pinceladas mais curtas, soltas e livres com o uso de cores puras,
deixando na tela fragmentos de cores que, quando vistos a certa distância, trazem aos olhos a ideia de uniformidade, contrastes e intensidades obtidos pelo uso de cores complementares. Ou verde, né, por exemplo, que dá mais intensidade ao vermelho, e efeitos de sombra com o uso de diversas cores, não somente com as escuras, como o preto e o marrom. Então, pessoal, aqui ele coloca, né, algumas pinturas, né, dos principais artistas desse movimento, tá bom? Porém, isso aqui não é relevante para que vocês estudem para a prova, certo? Pois o que eu quero que vocês peguem são justamente as principais características do impressionismo e também, né, a principal fonte de inspiração para os artistas ou os pintores desse movimento. Lembrando, pessoal, que quanto ao impressionismo, né, podemos dizer, no geral, certo, que um dos principais pintores, né, foram Claude Monet, certo, e o uso dos pigmentos, né, e a pintura ao ar livre são duas características marcantes desse movimento artístico, tá certo, gente? Outra coisa, né, que é muito bom vocês destacarem, né, caso eu peça na prova, são algumas das técnicas utilizadas pelos impressionistas, tá certo, gente? Como o uso de pinceladas mais soltas e curtas, né, como vocês viram aí nessa página, certo? E também o uso do contraste simultâneo e do pontilhismo, certo? Além, né, da apreensão que eles tinham, né, pela luz instantânea no cenário urbano e no cotidiano e na paisagem, tá certo, pessoal? Então, gente, é basicamente isso, certo? Bons estudos e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima. Tchau.